Eu tenho que confessar pra vocês que eu tô um pouco arrependido, porque quando saiu o Datafolha, eu fiz um vídeo falando o seguinte: pode chorar, Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro viu aquele vídeo porque desde aquele dia ele não para de chorar e de espernear um segundo. E pra piorar a situação, veio o Alexandre de Moraes na sexta-feira e veio falando grosso contra o gabinete do ódio, fazendo o Bolsonaro chorar ainda mais. Ele vai jogar a dentadura contra o Alexandre de Moraes e contra o Datafolha. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você tá achando desse chilique todo do Bolsonaro? Você acha mesmo que o Bolsonaro ele desistiu da campanha e só tem o chilique pra ele? Só restou o chilique para Bolsonaro? Deixe seu like, também envie o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. Você viu o resultado da Datafolha, todo mundo sabe, Lula 48, Bolsonaro tá agora com 27, uma diferença gigantesca de 21%, ninguém esperava isso, nem mesmo a campanha do Bolsonaro. Mais detalhes sobre o Datafolha, o link está aqui no card. E aquele dia, o Bolsonaro ele ficou tão desconcertado que ele nem conseguiu fazer a live tradicional todas as semanas que ele faz. Ele teve que mudar para sexta-feira. E o Lula aproveitou, claro, para dar uma cutucada no Bolsonaro. Teve lá um evento junto com o Alckmin, e aí o Lula virou pro Alckmin e falou o seguinte: olha, Alckmin, aqui, deu aquela provocada. O Lula falou o seguinte: olha, Alckmin, parece que o Bolsonaro nem dormiu à noite depois desse resultado do Datafolha. E talvez não tenha dormido mesmo, ele deve ter passado o dia todo chorando no banheiro e pensando em teorias conspiratórias para justificar aquele resultado pífio. Integrantes da campanha do Bolsonaro, olha o nível de alucinação dessas pessoas. Integrantes da campanha do Bolsonaro começaram a falar que o resultado do Datafolha foi tão discrepante porque os bolsonaristas mais radicais estavam se recusando a responder a pesquisa porque sabiam que era do Datafolha. Olha só o nível de alucinação dessas pessoas. Mas vocês acham que essa é uma tese viável? Acreditar que houve uma sabotagem por parte dos bolsonaristas ao Datafolha? Ou é só um delírio da campanha do Bolsonaro? Coloque nos comentários que essa é uma tese boa pra gente discutir e, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele começou a tentar justificar o Datafolha e falou o seguinte: os caras compraram pesquisas para divulgar índices favoráveis ao PT. É o desespero tomando conta, você bem sabe disso. Quando chegava a pesquisa contrária, a pesquisa era engavetada, jogada no lixo, triturada, incinerada. É assim e não há diferença hoje em dia no Datafolha. Mentira, Bolsonaro, para de querer falar que a pesquisa é comprada, para de querer mentir a respeito disso. O Bolsonaro tá tentando fazer isso para não desmobilizar a militância dele. Porque o Bolsonaro, qual é o objetivo do Bolsonaro? E aqui de uma vez por todas. Eu li um texto recentemente do Leonardo Sakamoto, mais uma vez ele falando assim: não, o Bolsonaro avisa todos os dias que vai querer dar golpe. Onde o Bolsonaro avisa que tenta dar um golpe? Isso é completamente o contrário. Não caiam nessa história, nessa ideia dessa imprensa que está amalucada. Não conseguem falar de outro assunto, toda hora ficam falando de golpe pra ganhar clique, pra ganhar like, pra enganar, pra ganhar clique, like, dinheiro e também enganar você. O Bolsonaro fala todos os dias que ele joga dentro das quatro linhas. O mercado já falou que não vai apoiar qualquer medida antidemocrática. Eu já fiz um link aqui, tá aqui no card, e essas pessoas insistem em golpe. Não vai acontecer. Não é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro, ele quer mobilizar a militância, porque ele sabe que se houver uma derrota com uma margem muito grande, a chance dele ser preso aumenta demais. Então ele precisa atacar as instituições, atacar o STF para engajar a militância no momento que ele for julgado, porque ele vai ser julgado, pessoal. O Bolsonaro tem 6 inquéritos contra ele agora que ele é presidente, inclusive o inquérito do vazamento de dados sigilosos que ele não poderia ter feito e ele vazou. A Polícia Federal já falou que isso foi crime, fora os outros crimes que ele cometeu antes de ser presidente, como o caso da Maria do Rosário. Quando esses julgamentos avançarem, ele vai querer colocar a militância na jogada e vai falar o seguinte: tá vendo? Nossa, eu perdi por muito porque houve uma manipulação. Ora, eu perdi por pouco, então esse resultado foi manipulado porque era para eu ter vencido. Essa é a estratégia do Bolsonaro, mas esse povo da imprensa não entende. Por isso que ele ataca o Edson Fachin, por isso que ele ataca o Alexandre de Moraes, como ele atacou o Fachin ontem. Mas o Alexandre de Moraes já falou grosso contra o Bolsonaro. E eu vou falar grosso com você para você se inscrever no canal. Então se inscreva logo. Olha o que o Bolsonaro falou sobre o Edson Fachin, depois falarei sobre o Xandão, que o melhor sempre fica para o final. Ele falou o seguinte: será que o Datafolha está jogando, fazendo tabelinha com uma instituição por aí que diz lá que tudo é inexpugnável? O que está acontecendo? Instituição, ele está falando do STF.
É isso que ele está falando. E depois ele falou sobre o Edson Fachin, que atualmente é o presidente do TSE, só que a partir de agosto o TSE vai ser presidido pelo Xande Cabeça de Melão, o terror do Bolsonaro e principalmente do Carluccio. O Bolsonaro tá com tanto medo dessas pessoas que ele começou a falar o seguinte: não estão perseguindo o Carlos. Já começou, ele mesmo admite a história de ser um perseguido político, porque não há mais nada. O Bolsonaro, ele foi dar uma resposta para a população sobre a grave crise econômica que nós vivemos e ele não tem o que apresentar para a população. Ele falou: vamos colocar nas mãos de Deus. Eu tenho fé, porque ele mesmo não tem nada a apresentar. Já fiz vídeo, o link tá aqui no card, veja e entenda melhor isso. Só resta ao Bolsonaro a fustigação, porque ele já desistiu do pleito, ele só não quer ser preso. Esse é o objetivo dele. E ele falou o seguinte sobre o Edson Fachin: a gente sabe a vida pregressa dele. Foi um militante de esquerda, advogado do MST. Isso é verdade, não é fake news. Mentira do Bolsonaro. Outra mentira, o Fachin nunca foi advogado do MST. Temos até vídeo dele falando isso aí. Mentira, mentira, o Fachin nunca foi do MST. Mas ele quer jogar, ele quer falar que o tribunal está contra ele porque o pleito será manipulado. Mas isso é mentira. E o que acontece? Com esse resultado do Datafolha, mostrando que o Bolsonaro vai de mal a pior, que a vaca foi pro brejo, que ele vai pra prisão e que meu cabelo está desarrumado, isso dá mais força para justamente o STF. Ah, eu achei que era cabelo, mas é o fio ali atrás. Para o STF e para o TSE adotarem posições e posturas mais duras contra o Bolsonaro. Porque se ele está tão atrás do Lula, não precisamos ter medo, porque a força dele é diminuta. E o Alexandre de Moraes, em menos de 2 semanas, fez 2 discursos muito fortes contra o Bolsonaro e também contra o Carluccio. Na semana passada, o Alexandre de Moraes falou que vai pegar os responsáveis pelo gabinete do ódio. E todo mundo sabe que os responsáveis são Carlos e o Bananinha, principalmente o Carluccio. Eu já fiz vídeos sobre essa ameaça do Alexandre de Moraes, o link está aqui no card. E ontem, em um evento para a Universidade de São Paulo, novamente o Xandão veio e falou grosso contra o gabinete do ódio. Falou que isso não é liberdade de expressão, falou que o bloqueio de contas é a mesma coisa que é feito com contas bancárias que são usadas para crimes, são usadas de modo irregular, então bloquear uma conta na internet é a mesma coisa. E falou duro contra as fake news, falou duro contra esses ataques institucionais que são promovidos pelo gabinete do ódio. Por que o Xandão fala isso? Porque agora as pesquisas dão respaldo para ele falar grosso, porque o Bolsonaro não está liderando as pesquisas, o Bolsonaro está muito lá atrás e ele pode perder no primeiro turno. Então o Datafolha, por mais que o Bolsonaro precisa desacreditar mesmo o Datafolha, porque o Datafolha fortalece muito, a lâmpada tá até piscando porque ela tá concordando comigo, o Datafolha fortalece muito os embates do Alexandre de Moraes contra ele e a força do tribunal contra ele, Bolsonaro. A vaca tá indo para o brejo mesmo, pessoal. E aí o Xandão pode falar mais grosso e o Bolsonaro vai chorar, porque Alexandre de Moraes já avisou: nós iremos pegar os responsáveis. E quanto menos força política Bolsonaro tem, mais difícil fica para ele resistir a tudo isso e colocar a militância na jogada. Então ele vai continuar atacando porque ele não tem mais nada a apresentar, ele mesmo já falou, a única coisa que ele tem é atacar o STF. Mas isso não significa golpe! Não caiam nessa história do Leonardo Sakamoto, por favor! Por favor, não caiam nessa história. Não há apoio da sociedade, não há apoio da elite, não há apoio de ninguém com relação a isso. Nem o Bolsonaro quer fazer isso, ele só quer fugir da prisão, mas ele não vai conseguir.